Vereador Edmilson Souza, boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem, nos ouvem. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Dia triste, né, vereador Edmilson? Muito triste para todos nós. Eu acho que essa manhã, com certeza, vai entrar para a história da cidade de Guarulhos como uma das manhãs de uma morte emblemática, né? De uma morte que podem se tentar relativizar, pode se tentar achar culpados, pode se tentar fazer diversas formas para contar uma outra história. Mas a gente sabe exatamente o que aconteceu. Eu estava lá no momento, não é que eu ouvi dizer, não é que quando fiquei sabendo sair de casa eu fui até lá. Desde as 10 para as 8 da manhã eu estava ali na porta. Nós verificamos a situação quando aconteceu. E com certeza é um dia muito triste para todos nós, para o funcionalismo público como um todo e para todos aqueles que querem uma cidade que seja uma cidade, no mínimo, humana, acolhedora e solidária. Bom, já que o senhor estava lá, a direção da Proguaru emitiu uma nota oficial dizendo que políticos da oposição que estavam lá com sindicalistas do STAP é que causaram a fila e o transtorno. Na verdade, aí é canalice, Pedro. Me desculpe o termo, mas essa nota é uma nota de extrema canalice, não tem outra explicação para ser. Porque o teor dessa nota. E perceba que entre uma nota e outra, duas notas foram emitidas. Sim. Uma no horário e depois uma agora um pouco mais tarde. Primeiro, vamos desfazer algumas coisas que essa nota insinua. Que existiria ali uma manifestação impedindo a entrada dos trabalhadores. Esse senhor que perdeu a vida, ele perdeu a vida antes de chegar, muito antes de chegar no portão. Ele caiu na calçada, ele passou mal, caiu na calçada, próximo de uma árvore. Quem deu os primeiros socorros a ele fomos nós, eu estava lá, acionamos a GCM, que de forma muito efetiva, muito brilhante esteve lá, e um funcionário em especial, que eu faço questão aqui de dizer o nome dele, um funcionário chamado Rafael Oliveira. Esse Rafael Oliveira, ele é da Proguaru, é operário da Proguaru, ele esteve participando de todas as manifestações e hoje ele não saiu do lado do seu José em momento nenhum. Ele fez massagem cardíaca, ele fez respiração boca a boca, ele o tempo inteiro ficou do lado. Quando o SAMU chegou, a GCM ajudou também nesse procedimento. Quando o SAMU chegou, a primeira viatura ele continuou, tanto é que a própria pessoa, quando chegou, ele falou, não, continua o que você está fazendo. Então, ou seja, todo este atendimento inicial foi feito ali de forma muito simbólica por um próprio trabalhador da empresa, por um próprio trabalhador da Proguaru. E, obviamente, a gente viu que a situação era muito grave. Antes do SAMU chegar, o SAMU demorou mais do que o que a gente considerava que deveria chegar, e não sei se é por conta ali da pressão que a gente estava sofrendo naquele momento. Eu liguei para o secretário de governo, para o secretário americano, e disse, secretário, nós temos aqui uma pessoa no chão, uma pessoa que está na calçada, não está dentro do céu, como disseram, como uma das notas disse que ele foi socorrido dentro do céu, ele não teve esse socorro dentro do céu, foi na calçada, e disse, olha, o SAMU não chegou, eu peço que vocês tomem alguma providência. Eu peço que vocês façam algo para que a gente não tenha aqui uma tragédia. Infelizmente, quando chegou o SAMU e depois chegou uma nova viatura, a gente já viu que as chances ali eram muito poucas, muito remotas e muito pequenas. E mais, Pedro, vou te dizer, para um governo ou para uma empresa como a Proguaru que resolveu acusar as pessoas de uma morte, de falar dessa forma através de uma nota, vou dizer para vocês, eu solicitei e outros profissionais que estavam lá solicitamos um desfibrilador. Nós solicitamos, porque todo equipamento público tem que ter, num equipamento, sobretudo, que tem piscina e que tem uma atividade esportiva, que é uma quadra. Nós solicitamos. Não tinha. Há lei para isso. Existe uma lei. Desde aquele caso anterior que teve com um jogador de futebol, se eu não me engano, o Serginho, não me lembro, que passou a fazer todo esse debate, nós não tivemos isso. Não houve esse... Aliás, se me permite, vereador Edmilson, diante dessa magnitude de pessoas que foram convocadas, era no mínimo que tivesse uma ambulância lá de prontidão. Exatamente. Então não existe essa história de que houve uma manifestação e causou fila, muito pelo contrário, eu vou dizer para vocês que se houvesse essa manifestação para impedir as pessoas, nós não teríamos, por exemplo, 20 pessoas que conseguiram fazer as suas demissões, assinar suas demissões. 20 pessoas passaram por lá, eu presenciei vários, inclusive alguns diziam de forma envergonhada, quando saíam do local, disse, olha, não teve jeito, a pressão está grande, eu tive que pedir, saía com o papel na mão, com lágrimas nos olhos.
Então eu presenciei, então não teve este impedimento. Aliás, uma outra irresponsabilidade, mesmo a movimentação dessa que teve lá de tantos funcionários, as atividades do equipamento continuou. Então você tinha no mesmo local crianças passando, entrando e saindo da escola e uma movimentação de trabalhadores. Então, ou seja, vamos ver direitinho como quem emitiu essa nota, porque é uma nota que vai ter repercussões, inclusive jurídicas. Nós queremos que se prove isso que foi colocado e foi dito ali, né? Ainda bem que eu tive cuidado de pedir por e-mail, né? Porque Exatamente. tentaram me passar verbalmente, eu não aceitei, falei, eu só publico nota oficial. Eu tenho aqui no meu e-mail a nota oficial da Proguaru. E Pedro, só queria passar mais um dado que é importante a gente saber. Para que esse constrangimento que vocês estão fazendo com os trabalhadores da Proguaru? Emitir um comunicado dizendo, olha, esse comunicado é para você levar ao seu uniforme, você tinha que levar, e levar o seu crachá. Para que esse constrangimento? O uniforme para um operário, para um trabalhador, significa muito mais do que a logomarca da empresa. É a identidade que ele tem do local. Para que esse constrangimento de ver as pessoas chegando lá com uma sacolinha com uniforme dentro para poder devolver um constrangimento desnecessário? É dizer que esse senhor saiu e na manifestação ele passou mal e morreu. Nós temos aqui as mensagens da unidade onde ele trabalhava lá no Jardim Ottawa. A diretora da unidade fez uma postagem dizendo que ele, o seu José, esteve na escola pela manhã, como de costume, cumprimentou todo mundo, conversou com todo mundo e foi informado lá que deveria não ficar na escola e deveria comparecer para assinar a demissão. O seu José saiu para ir a um protesto ou ele saiu para ir assinar a sua demissão? Está aqui os grupos, Ele saiu para trabalhar. Ele saiu para trabalhar, ele saiu de casa, foi até a sua unidade primeiro e depois foi informado que ele deveria ir até o Céu Continental para poder dar baixa e assinar a sua demissão. É óbvio que essa pressão de alguém que tem 70 anos, de alguém que é cardiopata, de alguém que já tem essas dificuldades, é óbvio que essa pressão abreviou ali a vida. Eu não tenho dúvida disso. Entendeu? Em condições normais, é o estresse, é de chegar ali, um sol escaldante, a pessoa ter que subir aquela ladeira toda, ali não é fácil de chegar a transporte, o ponto de ônibus é muito longe. Então, ou seja, para que essa forma de fazer como o governo fez de forma, na minha opinião, desrespeitosa? E na primeira nota da Proguaru, eles reconhecem que o cidadão, José Benedito Pinto, 70 anos, já tinha comorbidade, já tinha problema cardíaco. Então, ele deveria, no mínimo, ter um tratamento diferenciado, né? No mínimo. Ele não poderia ser atendido, por exemplo, na sede da empresa, deveria. Na regional, deveria. Próxima do local de trabalho, da residência dele? Ou seja, mas sabe o que pensou, Pedro? Não, vamos demitir, não tem problema nenhum, mete a caneta aí, demite todo mundo e acabou. Ou seja, publicar no Diário Oficial é fácil. Publicar lá uma lei é fácil. Eu quero ver ir lá e conversar com as pessoas e ver o sentimento que essas pessoas têm, que este trabalhador e essa família, quem que vai tirar? E fora, Pedro, nós tivemos um trabalhador da Proguaru que se suicidou. O que a administração falou? Não, ele se suicidou porque ele já tinha problemas de depressão anteriormente. Depois nós tivemos um caso de um trabalhador, de um senhor que foi atropelado durante o horário de serviço e morreu. Verdade. Ah, não, mas é porque ele já tinha uma idade avançada, ele teve ali um descuido e tal. Agora estão dizendo, não, esse aqui morreu, porque na verdade ele foi num protesto, acabou morrendo, que é mentira. Ou seja, vocês sempre estão inventando, vocês do governo, uma desculpa para algo que é essencial para as pessoas, que é a vida. Vocês estão sendo desrespeitosos com os familiares. Vocês não estão pensando na família das pessoas. Vocês estão jogando a culpa da morte deles para eles mesmos. Como se vocês não tivessem alterado a vida deles. Como se vocês não tivessem provocado várias situações de estresse, de depressão sim, de incerteza sobre o futuro. Nós estamos há quantos dias do Natal? De novo essa história? O ano passado vocês acabaram com o Natal e o Ano Novo de todas as famílias, e de novo agora, por capricho, publicar uma decisão assinada no dia 8 de dezembro, no aniversário da cidade, faltando menos de 20 dias para o Natal, vocês fazerem essa fila do constrangimento no Céu Continental, eu acho que é inadmissível, é de alguém que não tem o perfil para administrar absolutamente nada. Estamos há um ano nessa novela, hein? Há um Exatamente. ano da novela da Proguaru. Exatamente. E hoje, vocês acham que essa repercussão, depois, Pedro, eu voltei no local, voltei no Parque Continental, porque tinha uma agenda lá, e quando eu passei, as pessoas que me identificavam
da população me perguntavam, ali já próximo do céu, tudo bem, você é vereador? Sou e tal, vereador Edmilson, sim. E o que aconteceu? O rapaz morreu mesmo? Eu disse, infelizmente essa vida se perdeu. Todo o bairro está consternado, por quê? Porque na verdade a pessoa é um acidente de trânsito que penaliza muito, mas pô, foi um acidente de trânsito, vamos ver quem foi em perícia, algum problema que teve ali, mas a pessoa no local de trabalho fora, Pedro, quando tiraram a blusa, esse senhor estava com uma blusa, porque ele deve ter saído muito cedo de casa, estava friozinho, ele estava com uma blusa, quando nós, para poder fazer ali os procedimentos e tal, tiramos a blusa dele, por debaixo ele estava com o uniforme da Proguaru. Então, ele foi trabalhar, né? Ele foi trabalhar. Ele estava com a vestimenta de trabalhar e com a sua bolsa lá, carregando para cumprir a sua jornada. Felizmente. E eu comentei com o seu colega vereador Seminaldo, lamento que não tenha havido um PDV também, né? Porque esse senhor de 70 anos, eu acho que ele teria aderido. Sim, ele teria. Ou seja, mantém a empresa e abre. Quantos novos Josés vão gerar? Vocês estão achando que essas pessoas vocês vão conseguir riscar do mapa? Eles estão achando isso. Ou seja, demite e riscou do mapa. Essas pessoas vão entrar num processo de desemprego, num processo de desespero e tal, e infelizmente notícias como essa podem se tornar comum. E a gente quer deixar bem claro, da nossa parte, enquanto vereador, eu estive lá, como estive em todas as manifestações. Como tive em todas. Eu gostaria que os vereadores, os outros vereadores que votaram a favor de fechar a Proguaru, assim como o prefeito, assim como o vice-prefeito, assim como os diretores, secretários da prefeitura, tivessem a mesma visão de ir lá ouvir eles um pouquinho. Vocês não tiveram. Vocês não tiveram a capacidade de ir lá ouvir eles pelo menos um pouquinho. Então, ou seja, por isso que nós estávamos lá e vou estar em qualquer outra manifestação que seja chamado, que seja proposto pelos trabalhadores. O secretário americano anunciou a suspensão das demissões? Na verdade, chegou a informação da suspensão por duas fontes, né? Os trabalhadores estavam comentando e depois também se comentou, o pessoal do sindicato, da diretoria do sindicato disse, não, ligamos lá, tá tudo suspenso. Mesmo assim, como a gente sabe que tinha marcado também uma turma para receber, assinar a demissão na parte da tarde, eu fiz questão de entrar dentro do equipamento, conversar com os funcionários que estavam fazendo lá o preenchimento da demissão e conversei e pedi, olha, vocês vão me desculpar, mas se vocês não vão fazer mais, eu gostaria que vocês saíssem lá fora para as pessoas terem certeza que não vai acontecer mais nada aqui, porque não teve nada por escrito. Nada. Eu, como jornalista, não recebi comunicação nenhuma da suspensão. Mas foi suspenso na prática, porque de fato nós entramos lá, eu fui um dos últimos a sair do prédio, saí junto, inclusive com o diretor de RH, e falei com a população dizendo, ó, tá aqui o diretor, vai ser feito mais alguma... Não, a ordem é suspender, não teremos mais nada acontecendo aqui hoje. A minha dúvida, vereador Edmilson, e segunda-feira, como será? Exatamente. Hein? Ninguém falou nada. Exatamente. Qual a orientação que se passa? Para segunda-feira, não houve Vai se continuar, vai ser no mesmo local, em outro lugar, vai se recuar, e eu peço, faço um pedido para o prefeito municipal. Prefeito, recue. Prefeito, tem a grandeza de recuar, dizer, olha, eu errei. Nós estamos acumulando mortes, nós estamos acumulando sofrimento de pessoas que acreditaram no senhor, que acreditaram em você, que votaram em você. É hora de recuar. Na política a gente tem que aprender a fazer o movimento correto, certo, e quando a gente erra a gente tem que pedir desculpa e recuar. Não pode continuar seguindo nessa insanidade, na minha opinião. Olha, estou até verificando aqui meu e-mail no celular, para ver se veio alguma nota da prefeitura. Não, acabo de receber aqui do presidente da Câmara, do Legislativo, o martelo em nome de todos os vereadores, presta solidariedade ao senhor José Benedito Pinto, 70 anos, né, e a toda a família. Ele atuava há 21 anos, né, como agente de portaria. Deixa esposa, filhos e netos. Triste, muito triste, né? Quero saber, segunda-feira, como é que fica? Exatamente. Qual que é a orientação? Até agora, na minha opinião, Pedro, o governo está paralisado. O governo paralisou, porque brincou com vida de pessoas. E olha o resultado aí. O governo está paralisado. Não tem orientação nenhuma. A orientação é nos atacar. A orientação passada para a Proguaru é atacar quem está defendendo a Proguaru. Você é o prefeito Guti, eu demitiria alguém ou pediria para alguém pedir demissão hoje? Quem organizou essa demissão coletiva no Céu Continental havia todas as condições de fazer lá na sede da Proguaru, na Arminda de Lima. Não havia necessidade desse espetáculo dantesco lá no Céu Continental. Teve uma tragédia, houve uma tragédia, está aí.
E fora, Pedro, a gente tinha que ficar fazendo lá uma cobertura, porque as crianças passando, as mães passando, a gente tendo que amenizar aquela situação. E o pior momento é quando se constatou mesmo que já estava sem vida, infelizmente, seu José, quando vem lá os funcionários do SAMU com aquele papel alumínio, com aquela estrutura de alumínio, para colocar em cima e para tirar ele do local. Então, sabe, um desnecessário. O senhor é testemunha que eu até evitei publicar num primeiro momento, porque eu pensei, vai que é uma pessoa só passando mal, né? Eu até evitei publicar. Mas quando eu vi a gravidade da situação, eu fiquei realmente muito triste, muito triste. E esperava que ele pudesse ser salvo, né? E lamento que vem ao encontro agora também, vereador, que já tivemos reclamações aqui do SAMU, que o SAMU está mal estruturado em Guarulhos. Não, demorou para chegar. Então. Quando chegou, não tenho nenhuma reclamação do Sim. atendimento, mas o primeiro atendimento foi feito. Mais uma vez quero render aqui as minhas homenagens a esse excelente profissional da ProGuaru, chamado Rafael Oliveira, pintor na ProGuaru, mas tem formação em educação física, que esteve ali o tempo todo e foi a pessoa que mais se abalou. Porque ele entrou numa crise de choro e de desespero quando se constatou, como se ele estivesse perdendo e de fato perdeu alguém da família dele, alguém da família ProGuaru. Então, ou seja, essa demora, com a intervenção via o secretário de governo americano, a gente conseguiu abreviar e chegar mais rápido. Mas infelizmente não conseguiu evitar a morte. De quem foi a ideia? Agora ninguém aparece, né? De quem foi a ideia? Obrigado, vereador Edmilson. Um dia triste para Guarulhos, realmente vai entrar para a história de Guarulhos. E vamos ver como é que vai ser segunda-feira, né? Exatamente. Eu espero que tenhamos uma novidade, no mínimo bom senso. Mas eu estou aguardando nota oficial da ProGuaru e da Prefeitura. Meu e-mail está aqui no celular aberto. Obrigado, vereador. Obrigado mais uma vez. Boa noite, ponto final da edição de hoje. Até segunda-feira, se Deus quiser. Até lá.